Who's happy? Quem aqui está feliz? I'm looking around the room. I want you to know you look good. Eu quero que vocês olhem aqui nesse auditório e eu quero que vocês saibam que vocês estão bonitos. I see Jesus on you. Eu vejo Jesus em vocês. Why don't you turn to your neighbor and make eye contact? Olha para o vizinho aí que está do teu lado, olha nos olhos dele. I want you to say, have you lost weight? You Pergunta look para ele, amazing. vocês já perderam peso? Vocês perderam peso? Now I want you to turn to your second choice. Eu quero agora que você olhe para o outro vizinho, Person on the other side. do outro lado. I want you to say these words. Eu quero que você diga essas palavras. I can see you in your future. Eu posso ver vocês no futuro And you look much better than you look right now. e você está mais bonito do que você está hoje. Thank you for caring about your calling enough to be here today. Obrigado por se preocuparem e zelarem pelo chamado que Deus tem dado a vocês. Having an invitation to come to a new event for people like you and me, we're always busy. E ser chamado para participar de um evento, e eu sei e reconheço quão ocupado a agenda de vocês são. And I believe moments like this, you're making an investment in yourself and in your church. Mas eu acredito que momentos como esse aqui são momentos de investimento pessoal, mas também para a igreja local de vocês. And I'm grateful to you and I respect that very much. E eu sou grato a cada um de vocês, eu respeito muito isso. I want to jump right into some very practical teaching. Eu quero partir aqui para uma mensagem que é muito prática. But I'm going to start with a scripture. Então eu quero começar com as escrituras. How many of you know that's a good career move for a preacher to actually use the Bible when he talks to the church? Quantos aqui concordam comigo que usar a Bíblia para um pastor é uma boa medida e uma boa ferramenta de credibilidade? All right. Então vamos lá. Ephesians 1, 17 and 18. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Amém. I see four prayer focuses that the Apostle Paul is saying. I'm praying four things for you. Bem, aqui nessa escritura nós conseguimos extrair 4 focos de oração que o apóstolo Paulo estava orando sobre o povo. In fact, he's saying, I pray and I keep praying for these four things for you. Eu oro e eu continuo velando pela minha oração que eu faço por vocês. The first thing is I keep praying that you would know God. Bem, a primeira oração é que vocês conheçam a Deus. Not just that you would talk about God, not just that you would read about God, but that you would know Him. Não apenas que vocês falem sobre Deus, não apenas que vocês leiam sobre Deus, mas que vocês conheçam Deus. Amen? Amém? The second thing he's praying for all the time, he's saying, I keep praying for these four things. Here's the second thing. Bem, eu tenho orado por 4 coisas. Essa foi a primeira coisa, mas deixa eu falar a segunda coisa que Paulo orava. That your heart that maybe has darkness in it would be filled with light. Então eu oro para que o coração de vocês que está cheio de trevas, ele seja iluminado pela luz. In other words, Paul is saying, I keep praying that you would find freedom. Então, em outras palavras, Paulo estava orando o seguinte: eu oro para que vocês encontrem liberdade. And he goes on and he prays so that you can see. We want light in your heart so that you can see your calling. Em outras palavras, Paulo estava intercedendo para que as pessoas conseguissem visualizar o chamado delas. What we say in ARC churches is so that you can discover your purpose. Portanto, a nomenclatura que usamos na ARC é para que as pessoas então descubram seu propósito. So the first thing is that we would know God. Então a primeira coisa, conhecer Deus. Everybody say know God. Todo mundo aqui pode dizer conhecer Deus. The second thing is that we would find freedom. Everybody say find freedom. A segunda coisa é encontrar liberdade. Vocês podem repetir: encontrar liberdade? The third thing is that we would discover purpose. Say discover E a purpose. terceira oração é que nós descobríssemos propósito. Vocês podem repetir: descobrir propósito?
And then Paul says, and then you can discover your inheritance with all of God's people. In other words, doing what we're called to do in relationship, and that's what we call make a difference. E assim, depois dessas 3 orações, vocês também vão cumprir a quarta, que é fazer a diferença entre os santos através da comunhão perfeita. Now everybody say, make a difference. Então vocês podem repetir, fazer a diferença. The Apostle Paul is saying, I pray that you would help people to know God, find freedom, discover purpose, and make a difference. Então a oração de apóstolo Paulo era que o povo conhecesse Deus, encontrasse liberdade, descobrisse propósito e fazer a diferença. If the apostles prayed this, then that means our calling as pastors and leaders is to help people in our communities experience those 4 things. Se o apóstolo Paulo estava intercedendo sobre a sua liderança e sobre a igreja daquele tempo, é também o nosso papel como líderes orar para que o nosso povo experimente plenamente essas 4 promessas. And I believe if we understand what Paul is praying, then as pastors we would only devote our resources to these 4 things. Então, se entendermos claramente a oração apostólica de Paulo, nós então iremos nos entregar especificamente e intensamente para que nós tenhamos uma igreja que viva essas 4 promessas. We are not called to do everything. We're called to do what God's called us to do. Nós não podemos ser pastores que querem fazer tudo, mas precisamos fazer o que Deus nos comissionou fazer. Now I want to confess something. Eu quero confessar algo. Confession is good for the soul. Confissão é bom para a nossa alma, It's bad for the reputation. mas é péssimo para a reputação. At times I have been insecure as a leader. E em algumas vezes eu tenho estado inseguro, tenho tido insegurança na minha liderança. I compare myself to other leaders and I hear them preach and I think I'm better than they are. E às vezes eu me sinto inseguro porque eu me comparo com outros líderes, outros pastores, eu ouço um pregador e eu penso comigo mesmo, eu consigo fazer melhor que isso. Feel free to judge me because you're so holy, none of you have ever had that thought. Então, você pode nessa manhã começar a me julgar porque vocês são tão santos e vocês nunca pensaram isso. All right, I'll keep going. Tá bom, vou continuar aqui. When you're dealing with insecurity, then you always want to be on the stage, you always want to be in the spotlight, and you want to be the center of attention a lot. Mas quando a característica que prova que você tem insegurança é que você está sempre querendo ocupar uma posição de destaque. And I know my behavior and I know my thoughts when I'm dealing with E insecurity. eu sei quais são os tipos de pensamentos e o meu comportamento quando eu estou lidando com insegurança. If we're building a building, I want to be the architect. Então, quando eu quero construir o meu prédio, eu quero que seja desenhado por um arquiteto. If we're preaching at a conference, I want to stand up here and I want to preach when I'm insecure. Quando eu sou inseguro, quando eu estou numa conferência, eu quero ser o preletor daquela conferência, eu quero estar na posição de destaque. When I'm at a funeral, I want to be the body that everybody's looking at, the dead body. Então, da mesma forma, quando eu estou no funeral, eu quero ser aquele corpo que está todo mundo olhando. That's what insecurity does. É isso que a insegurança provoca. But when you have the assurance that you are loved by God, Porém, quando nós temos a certeza que somos amados por Deus, then you don't need to be the focus all the time. nós não precisamos estar no foco, não precisamos estar no olhar das pessoas o tempo todo. And instead of trying to do everything, you can just focus on doing a few things really well. Então, ao invés de querermos fazer tudo, nós podemos focar em fazer algumas coisas, mas muito excelentemente. And instead of trying to be everything because we're insecure, let's just think in terms of maybe there are 4 things that God's called our churches to do really well. Então isso pode ser um sinal de insegurança. Então vamos focar em talvez querer fazer tudo por causa da minha insegurança. Por que não focaríamos apenas em 4 coisas que o Senhor nos instruiu para a sua igreja? The Apostle Paul says, I pray that you would help people to know God, to find freedom, to discover purpose and make a difference. Assim como a oração apostólica de Paulo, que pedia para que a sua igreja fôssemos uma igreja que ajudasse pessoas a conhecer Deus, encontrar a liberdade, descobrir propósito e fazer a diferença. And how we do those 4 things might be different. E como fazemos e executamos essas 4 coisas pode até ser diferente. What works in Colorado may not work in Rio. What works in Rio may not work in Colorado. Aquilo que nós fazemos no Colorado pode não funcionar no Rio e vice-versa. You are the spiritual leaders of Rio. I am not. Vocês são os líderes espirituais da cidade do Rio. Não, eu não sou.
I just want to share some ideas with you and then you can take them and make them better. Eu quero compartilhar algumas ideias com vocês e vocês podem pensar e fazê-las até melhor. You want to hear it? Vocês querem ouvir esses passos práticos? The first one having to do with helping people to know God. A primeira coisa, então, é qual o sistema que vai potencializar pessoas a conhecerem Deus. In the United States, 90% of people who put their faith in Jesus on a Sunday at a local church in a church service. Bem, na estatística americana, 90% das pessoas que entregam suas vidas a Jesus o fazem no contexto de culto dominical na sua igreja, numa igreja local. We like the big crusades, we like the big outreaches, but 9 out of 10 people put their faith in Jesus on a Sunday morning in a house just like this. Nós gostamos muito da ideia de uma cruzada grande evangelística, mas precisamos entender que nessa estatística, 9 de 10 pessoas entregam suas vidas a Jesus num culto de igreja local. So I want to talk to you about Sunday or weekend services. Então, por isso eu quero falar sobre uma estrutura de como se parece um culto no contexto da Ark. If you can find a way to reach more people for Jesus than what I'm about to say, then tell me about it and we will change everything. Se você consegue aqui uma estratégia que é diferente, por favor, me fale que a gente vai mudar todo o nosso script. Because it's not about the strategy, Porque isso não é acerca da it's estratégia, about helping people to know God. mas é sobre ajudar pessoas a conhecerem Deus. So the first thing A primeira coisa about Sunday services is we need to have an inviting culture, a culture that invites people to church. sobre os nossos cultos de final de semana, que nós precisamos criar um ambiente, uma atmosfera que é invitacional, que ajuda pessoas a convidar outras pessoas. I have come from a long way away and I'm about to leave, which means I can say really hard things and leave and you can be mad at somebody Eu else. viajei de longe para estar aqui e amanhã eu já estou indo embora, então eu posso falar algumas coisas pesadas para você, não me importa, vocês vão ficar com raiva de mim, mas eu estou indo embora. And you have to love me anyway. Mas você tem que me amar da mesma forma. There are people in your churches who will not invite their friends to your church because it's weird. Tem alguns amigos na sua igreja que não convida, tem alguns irmãos da sua igreja que não convidam seus amigos porque eles têm o medo deles acharem que a sua igreja é estranha. They want their friends to know God, but they don't necessarily want their friends to know you. Eles desejam que os seus amigos conheçam Deus, mas eles não desejam que os seus amigos experimentem essa estranheza da igreja. Have you ever been in Rio traffic and you start honking your horn because you're a little bit upset? Vocês já estiveram no trânsito do Rio de Janeiro e começaram a buzinar porque vocês estavam chateados e com pressa? The more stressed and angry, the longer you lean on that horn. Instead of beep beep, you go. Quanto mais estressado e agoniado você estiver, mais você aperta aquela buzina, fazendo esse som estranho que ele acabou de fazer. If we preached that way, Se nós começamos a pregar dessa forma, dessa buzina intensa, if we preach instead of like when we're being polite, if we're people don't want to be around us. se o tom da nossa pregação, ao invés de ser apenas uma buzina sutil, mas ser aquela buzina intensa, as pessoas vão tapar seus ouvidos. People get the message. They don't need to be hurt in the As process. pessoas elas precisam capturar a mensagem, mas no processo não significa que elas precisam ser magoadas. In other words, if you want people to know God, then you need to be the kind of person other people want to meet, and your team needs to be very friendly and invitable as well. Então, em outras palavras, se você deseja que pessoas conheçam Deus, você precisa ser o tipo de pessoa que vai ajudar pessoas a conhecerem a Deus, pessoas que as pessoas querem estar perto de você. When we invite people to church, we start to look at the way we have church a little bit differently. E construir intencionalmente um ambiente que convide outras pessoas, e a fazer isso, a gente começa a observar alguns detalhes que vão ajudar pessoas a se sentirem atraídas ao evangelho através da igreja local. When you invite someone far away from God to church, then you're going to think, man, I want my nurseries to be clean. I want the greeters to be happy. I want the preacher to be funny and use words that we all understand in normal life. Quando você convida alguém que está longe de Deus e você deseja que essa pessoa conecte com Deus, você começa a pensar na sua igreja. Eu quero que a minha igreja esteja boa, bonita, o trabalho com as crianças seja um bom trabalho. This Sunday I was at Samuel's church and I preached at Res Rio. Esse domingo passado eu tive na igreja do Samuel, na Res Rio, em Botafogo. And something happened that happens almost every week there. E aconteceu algo que acontece quase toda semana ali naquele lugar. A young man came up to me and I had to use a translator. Eu tive que pedir ajuda a um tradutor porque um jovem veio até mim. He said, I've never been to a church a day in my life until today. E ele falou o seguinte: eu nunca pisei numa igreja evangélica até hoje.
And I will be here next week, and I will be here the next week, and I will be here the next E week. eu tomei a decisão de estar aqui na próxima semana e na semana seguinte e na semana seguinte. Something in his heart is just captured because the anointing was there, but we're also kind of fun at parties. Algo no seu coração foi tocado, porque a unção do Senhor estava lá, mas também porque tinha uma logística, uma infraestrutura intencional para que o tocasse. Jesus was fun at parties. Jesus, ele promovia festas. Are you fun at parties? Jesus, ele era divertido nas festas. E a pergunta é, você também é divertido nas festas? I can tell you guys don't like me. Eu estou podendo perceber que vocês não estão gostando de mim. It'll be over in 10 minutes. Eu vou acabar em 10 minutos. And then you can thank God that it's over like Aí that. vocês vão agradecer a Deus. Ah, graças a Deus, acabou. All right. So we tell pastors and church planners to focus on 3 things on Sunday worship. Então, no primeiro sistema para fazer com que pessoas conheçam Deus, a gente pede para que os pastores locais foquem em 3 coisas. Dynamic worship, powerful worship, what we experienced this morning together. A gente precisa de um louvor e uma adoração dinâmica, um tempo de adoração profética, poderosa, como nós tivemos essa manhã. That means a band that practices. E isso significa que é uma música bem tocada, que ensaia. That means people that come to rehearsal ready to play, not just showing up late and the Spirit led me here 15 minutes late. Isso significa que são músicos e uma banda comprometida com os horários e fazem as coisas, executam bem feito e se ensaiam para isso. A lot of times we say we're following the Holy Spirit when really we're just not organized. Muitas vezes nós usamos a desculpa que nós seguimos o Espírito Santo para mascarar a nossa falta de organização. Every comment I make, I can tell how many friends I'm losing in the room just as we go along. Por cada sentença que eu falo aqui nessa manhã, eu começo a perceber que eu estou perdendo cada vez mais amigos aqui nesse auditório. I said be fun at parties and everyone just like very quiet, like they're still at that funeral I was talking about. Quando eu falei de ser o cara divertido das festas, eu senti que todo mundo ficou cabisbaixo assim, olhando para mim. So, and the second thing is relevant preaching. Does the preaching matter to people who are new to your church? Então, numa dinâmica estratégica de um culto dominical, a pregação é muito importante. A pregação tem sido uma pregação estudada e avaliada. How much does a new believer need to know about the book of Leviticus before they learn that Jesus loves them, has a plan for their life, there's a community that cares about them, and whatever they've done in their past cannot compare to the good things God has for them in their future? Quão profundo um não cristão precisa ter profundidade sobre o livro de Levíticos antes de entender que Jesus morreu na cruz por ele, Jesus o redimiu na cruz e existe uma comunidade de santos que foi alcançado pela graça de Deus. So dynamic worship, relevant preaching. Então vamos lá, há uma adoração dinâmica, uma pregação poderosa. Then a clean, safe and fun environment for your kids. E um ambiente que é limpo, que é saudável, que é festivo para as crianças. 30 years ago, parents brought their kids to church. Today, kids bring their parents to church. 30 anos atrás, os pais traziam suas crianças para a igreja. Hoje, as crianças trazem os pais para a igreja. And if somebody hears your preaching and they don't love it, but their 3-year-old or their 7-year-old says church was amazing, they're going to come back to your church again. Se existem alguns pais que não tiveram uma boa experiência no culto, mas eles ouviram seus filhos de 3 anos, 7 anos e falaram assim, cara, a igreja foi maravilhosa, eles irão voltar para a igreja. I have a friend who came up with an idea. You know, we're always thinking about how do we get the word out about our church? How do we let people know? Eu tive um amigo recentemente que teve uma ideia sobre espalhar sobre a igreja, convidar pessoas, e ele falou isso. Let me give you a secret. I think it will work here. Say that again? Let me give you a secret. I think it will work here. Então deixa eu compartilhar um segredo que eu acho que pode ser efetivo aqui. For the small babies, when you give the baby back to mom and dad, also give them a onesie that has your church logo imprinted on the onesie. Então, quando você receber um bebê na sua equipe de crianças, quando você devolver aquele bebê, a sua mãe dá o bebê com aquele macacão de bebê novo, com a logo da sua igreja local printada no macacão. Mom and dad are always looking for clean clothes for their baby. Os pais sempre amam a ideia de roupas, macacões limpos para os seus bebês. And they put on a little advertisement for your church on the baby, and they walk around the playground with a little advertisement for your church all over the place. E ao mesmo tempo aquilo ali vai servir de uma excelente divulgação quando eles forem no playground com a logo da sua igreja local no bumbumzinho da sua neném.
And moms and dads will come to your church because you think you're intentional with their children. Portanto, mais pais irão começar a conhecer a sua igreja porque nós temos intencionalidade na forma que cuidamos das nossas When crianças. those people come to your church, then you invite them to put their faith in Jesus, and they will often say yes. And there will be tears and redemption and repentance. Então, dessa forma simples, porque filhos estão sendo bem cuidados, pais começarão a entregar suas vidas a Jesus e entender o plano redentivo da cruz. Let's help people know God. Vamos ajudar, portanto, pessoas a conhecerem Deus. Number 2, find freedom. Então, segunda etapa, segunda promessa, encontrar liberdade. James 5:16 says, confess your faults to each other and pray together so that you can be healthy. Então, o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que assim experimenteis a cura. This is the purpose of small groups. E esse é o propósito que o Monark fala sobre grupos pequenos. We can't all confess our sins in this big room. Nós não podemos confessar os nossos pecados num auditório grande. Just me and Will would take up the whole time. We'd be out of time. Só eu e o Will aqui, a gente vai tomar o tempo todo de vocês. We need small groups so that we can take the masks off and start to say, actually, this is what keeps me up at night. This is what I'm ashamed Nós of. precisamos desse contexto de grupos pequenos, de relacionamentos, nós podemos tirar nossas máscaras e nos tornar vulneráveis uns aos outros. And this is where discipleship takes E é aí place. que o discipulado também acontece. At my church, we don't really care why you get together. It could be to eat meals together. It could be to hike tall mountains together. That's up to you. Na nossa igreja a gente não se importa muito o contexto do grupo pequeno. Pode ser para para ter comunhão, comer no restaurante, pode ser fazer uma trilha numa montanha, não importa. Isso aí é uma ideia que pode surgir de vocês. The point of small groups is so people can get together, build relationship, and become authentic with each other and walk in the light. Mas o goal primário dos grupos é para que a gente, dessas estratégias, a gente possa abrir nossos corações, tirar nossas máscaras e assim compartilhar aquilo que Deus quer através desse relacionamento. Cura. And we can worship together in those small groups. We can pray together in those small groups. But we build relationships, and the Bible says if we walk in the light as He's in the light, we'll have fellowship with each Nós other. podemos adorar nos grupos, nós podemos ter louvor, oração, mas é no contexto de relacionamentos que nós vamos convidar a luz, e a luz ela ofusca as trevas, dissipa as trevas. Your church people don't like to be in a small group for their entire life like it's a jail sentence. They want small periods of time so they can get in and get out of a small group. O povo da sua igreja não gosta muito da ideia de se comprometer com um grupo pequeno da vida toda, parece uma jaula, que ele está sempre ali preso. A ideia é que nós tenhamos uma renovação temática e sazonal de grupos que eles podem participar. I've gone to a small group that was filled with very weird people. Eu me comprometi com alguns grupos pequenos que estava lotado de pessoas muito estranhas. And I want to confess, I am a very weird person. Eu quero confessar para vocês, eu sou uma pessoa muito estranha. And you are a very weird person. Você também é uma pessoa muito estranha. The trick is to find people that are the same weird as you. O segredo, portanto, é achar um grupo que tem o mesmo tipo de estranheza que você tem. So we'll have trimesters through the year where people can come in and be there for several weeks, and then when that trimester ends, they go to a different one until they find their tribe. Então nós teremos uma rotação trimestral dos grupos que as pessoas podem se comprometer por um trimestre. Depois, se eles quiserem continuar, eles podem, mas eles podem também conectar com outros grupos. You guys still love me? Vocês ainda me amam? All right, so that has to do with finding freedom in relationship. Portanto, isso fala do contexto de encontrar liberdade através de Third thing relacionamentos. is discover purpose. Agora, a terceira oração de Paulo foi descobrir o propósito. 70% of Christian Americans say they do not know their calling and they do not know their purpose. 70% da população americana confessa que eles não sabem o que é propósito, não sabem quais são os seus propósitos. Pastor Sethri said that our calling is to equip the saints for Pastor the work of ministry, to help them find their purpose. Pastor Sethri mencionou que o nosso trabalho é equipar os santos segundo a vocação do chamado em Cristo Jesus. So the way we do that is through something called Growth Track. Então a forma como fazemos, o sistema para descobrir propósito se chama Growth Track, é uma trilha de crescimento. It's a process to help people
become leaders in the church, the way we just heard a message about. É um processo pelo qual nós ajudamos as pessoas a se tornarem líderes na igreja. If you don't hear anything else I say today, I want you to hear this today. Se você não ouviu nada do que eu falei nessa manhã, eu quero que você preste atenção no seguinte. We wait too long to get people to serve in our churches. We wait entirely too long. Nós esperamos muito tempo para que a gente comece a ver o engajamento de serviço das pessoas na nossa igreja local. When new people come to your church, they're in this, their mind is open, their heart is open, and you tell them to sit there and don't serve, you're teaching them the wrong thing. I'm teaching them the wrong thing. The way to teach them is say, oh no, let's get involved right now. Nós demoramos muito a engajar as pessoas com o serviço da igreja local. As pessoas vêm com o coração aberto, com a mente aberta, e a gente fica sendo impeditivo da dinâmica e engajamento das pessoas. If someone does not serve within, I think it's 45 days, then the chances of them ever serving your church goes down to almost nothing. Very few people will serve unless they're given a chance in the first 6 weeks. Se uma pessoa nova na sua igreja não começar a engajar e a servir numa fração de tempo de 45 dias, as chances cada vez mais reduzem dele engajar com a sua igreja e ele abandonar o serviço. So our churches often will have a 4-week process of taking them through growth track and then getting them on a team so that they can live this way. Portanto, nós executamos uma caminhada, uma escalada assim de 4 semanas de Growth Track que ajuda esses novos irmãos a entrar na vida e engajar na vida da igreja. And we want to make serving God fun. Nós queremos fazer com que servir a Deus seja algo divertido. We want to celebrate our team. Nós queremos celebrar a nossa equipe. Do you guys know I'm talking about discipleship, right? Vocês entendem quando eu falo sobre discipulado, não é isso? I'm just saying it like, let's have fun doing it. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos fazer isso de forma divertida. The kingdom of God is righteousness, peace, and joy. O reino de Deus é de justiça, de paz e de alegria. Some of the strongest leaders I know are happy leaders. Um dos líderes mais fortes que eu conheço são um dos líderes mais felizes que eu já tive a oportunidade de The joy conhecer. of the Lord is our strength. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. So who's happy? Então quem está feliz aqui? And then finally make a difference. Então finalmente agora fazer a diferença. We find that this happens in our dream team, and here you use the word volunteer, and so our volunteer teams. Então o sistema que opera fazer a diferença é através do voluntariado, né? Nós chamamos de Dream Team. As pastors, you are not supposed to do all of the work. Como pastores, vocês não têm a responsabilidade de executar todo o trabalho. Our job is to invite other people to build teams who will do the work of ministry. O nosso trabalho como líderes é convidar pessoas a acreditarem na visão e começarem a fazer parte da Dream Teams. I want to give you one more key on this, the idea of recruiting and building teams. Just one more thing and then I'll be finished. E eu quero dar uma dica sobre esse contexto de fazer a diferença através da Dream Teams. You're looking for 2 things before you empower someone to be part of the team. Você precisa observar 2 coisas antes de empoderar e autorizar alguém a fazer parte de uma Dream Team. What are you passionate about doing and what are you good at doing? Primeira coisa é o que você é apaixonado em fazer e o que você é bom fazendo. Passion and excellence. Paixão e excelência. How many of you have ever served in children's ministry? Quantos aqui já serviram no time de crianças, já ajudando as crianças? I've served in children's ministry in the past. Eu já servi no time de crianças com algumas crianças no passado. I love my kids. Eu amo meus filhos, I don't like your kids. mas eu não amo os filhos de vocês. I'm good at it. I'll keep them safe. I'll teach them a Bible lesson. Eu posso ensiná-los sobre a Bíblia, eu vou mantê-los seguros, But I don't like those little guys. mas eu não gosto dessas criancinhas pequenas. I should not be on that team. Portanto, eu não deveria fazer parte dessa equipe. Okay, the other side of it Agora, o outro lado is when somebody comes up and they say, I want to be part of the worship ministry. é aquele tipo que a pessoa fala, eu quero fazer parte do time de música. And you say, are you a good singer? E aí você pergunta, você canta bem? My mother says I'm amazing. E ele responde, a minha mãe sempre disse que eu canto muito bem. And then you invite them to audition. E aí você convida ele para audição. And they sound like a dying animal. E parece que eles estão, quando eles cantam, parece que são um animal morrendo.
And then you have to have that hard conversation. E aí você precisa ter aquela conversa difícil com eles. It is an act of kindness to have that hard conversation. Mas isso requer um ato de gentileza para ter esse tipo de conversa. Because they are gifted and passionate about something, it's just not the worship ministry. Porque eles são realmente apaixonados por algo, mas só que você precisa instruí-lo que não é a música. And if we're going to take our calling seriously, we will not give up on them until we help them find that place where they're passionate about something and they're good at something. Portanto, se estamos levando a sério o nosso chamado pastoral, a gente precisa nos certificar que a gente está sendo exato em levar essa pessoa naquilo que ela é apaixonada e ela é bom fazendo. Train people so well that they could leave you if they wanted to, because they could get a job doing what they're doing. Equipe e treine pessoas de uma forma excelente que eles vão fazer melhor do que se você fizesse. But treat them so well, they will not want to leave you. Mas trate essas pessoas com amor e com carinho, de uma forma que eles nunca vão te abandonar. I don't know all of you, I know some of you, but I love every one of you. Eu não conheço vocês, eu conheço alguns de vocês, mas eu quero dizer que eu amo vocês. And I'm so excited to see how you will grow and continue to lead your people well, because Rio needs Jesus today more than ever before. E eu estou querendo dizer que eu estou muito animado em ver o que o Senhor vai fazer, porque eu sei que a cidade do Rio de Janeiro precisa de Jesus. God bless you. Deus abençoe.